de amor, nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando em forma de servo, se fez por amor, e em glórias a vida nos dá sempre eterna. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Os céus adorai-vos, vós anjos em cor, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes reinamos. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Surgem anjos proclamando paz na terra, a Deus louvor. Vão-se os hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória
Glória a Deus também dizei, de joelhos adorai-o. Ele é o Cristo, o grande Rei. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Canta que o Salvador chegou, acolhe a terra o Rei, ó vós nações.
pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim. Amém. Como é bom podermos cantar sobre o Natal. Como é bom podermos cantar sobre Jesus, proclamando essa verdade através das canções que nós ouvimos. Eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que eu ouço essas canções, parece que é a primeira vez, mas também elas falam muito ao meu coração, porque falam sobre verdades eternas. A luz que veio ao mundo e iluminou os nossos corações. Eu queria falar um pouco com você sobre isso, nessa noite, com você, com a sua família, nessa noite de véspera de Natal. Nós aqui celebramos desde novembro uma estação litúrgica da igreja que nós chamamos de Estação do Advento, que é justamente uma estação que prepara o nosso coração, faz nos refletir sobre a grande chegada, sobre a grande notícia, sobre o grande presente de Deus para toda a humanidade, que é Jesus Cristo. Ele mesmo, Jesus, disse: eu sou a luz do mundo. E nessa estação do Advento, nós também, para nos ajudar a concentrar e a refletir sobre isso, usamos o acendimento de velas. E nós usamos aqui 5 velas. E cada vela dessa nós acendemos em um domingo do Advento. E cada uma delas representa uma palavra que aponta para essa promessa de Deus aos homens e à humanidade. E a primeira vela do Advento, nós falamos sobre a aliança de Deus com os homens, estabelecida com Adão, depois com Noé e depois com Abraão. A segunda vela do Advento fala sobre a promessa de Deus de que enviaria um descendente. A terceira vela do Advento nós falamos sobre a anunciação, aquela visita inesperada por Maria, mas preparada por Deus, naquele lugar tão singelo, aquela vila de Nazaré, na Galileia, aquela virgem desposada que estava com um contrato nupcial. E ali aquele anjo fala àquela mulher a grande notícia, dizendo: você foi agraciada por Deus. E ela diz: quem sou eu? Eu não sou digna. Mas depois daquele diálogo com o anjo, não entendendo plenamente, mas convencida pelo propósito de Deus, Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E a quarta vela do Advento, nós acendemos essa vela e falamos sobre a visita dos anjos aos pastores. Homens trabalhadores, simples, marginalizados por sua própria profissão e condição, mas que foram visitados por Deus numa noite de trabalho, enquanto eles viviam a sua vida, a sua rotina diária de trabalho. Deus envia um anjo para dar a grande notícia àqueles homens. Eu não sei se eles podiam dimensionar o tamanho daquilo que eles estavam ouvindo, mas eles foram convidados pelo anjo e por aquele coro celestial que cantava glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Deus quer bem. Aceitando o convite, eles vão até a manjedoura onde está o menino, o Deus menino, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, Cristo, o Messias. Estava ali, possivelmente no colo de sua mãe, entre Maria e José, e entre os animais que ali estavam na manjedoura. E aqueles pastores vão, se prostram, e eles voltam dali cantando e regozijando. E a quinta vela do Advento justamente fala sobre isso.
fala sobre esse nascimento. E pensando nisso, eu queria ler um texto com você, que está lá em Isaías, capítulo de número 9, versículos 1 e 2. O profeta, olhando para esse momento, ele diz o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O Natal é uma mensagem da luz de Deus. Porque você, talvez, eu não sei se você conhece plenamente, mas se você conhece, você vai lembrar. Deus criou tudo perfeitamente. Todas as coisas, em 6 dias Ele criou todas as coisas. No 6º dia, Ele cria o homem, a coroa da sua criação, o homem e a mulher, e coloca no meio do jardim para governar sobre todas as coisas. Mas por conta da desobediência do primeiro casal, conhecido como na teologia como a queda do homem, as trevas passam a reinar no coração do homem e em toda a criação. Toda a criação ficou submissa ao pecado. Toda a criação ficou submissa à maldição. E as trevas, que é justamente a falta de conexão com Deus. O homem agora e a criação passa a trilhar um caminho e passa à margem daquilo que Deus planejou. Porque Deus criou o homem e todas as coisas para a sua glória. De maneira que tudo que existe rende glória a Deus. Lança luz sobre quem Deus é. A vida do homem e da criação de Deus, a maneira como a criação se desenvolve, como o homem se desenvolve, seria de tal forma que tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele diz, lança luz ao Criador. Porém, por causa do pecado, da queda, agora o homem passou a ser um ser errante. A criação de Deus passou a ser errante, tanto que o apóstolo Paulo diz que toda a criação geme pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus e da glória de Deus. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem passa a ser errante, andar em trevas, em densas trevas, cada vez mais profundas trevas. Porém, no meio de tudo isso, da queda, Deus lança uma promessa, dizendo que enviaria um descendente da mulher. E esse descendente traria novamente a luz de Deus para o coração humano, fazendo com que ele trilhasse o caminho de Deus e voltasse a glorificar a Deus em sua plenitude, em sua vida, em sua fala, em tudo aquilo que ele fizesse. E a Bíblia vai contando essa história e vai narrando isso. Eu não sei se você também já olhou ao seu redor e percebe como nos surpreendemos com a natureza humana, com aquilo que o ser humano é capaz de fazer. E quão distante isso mostra do Criador ele está. Porém, Deus não deixa o mundo em trevas. Deus estabelece um plano. Deus estabelece um propósito eterno. Ele mesmo se compromete. Há um texto no Antigo Testamento que Deus diz: eu mesmo cumprirei a minha promessa. E todo o Antigo Testamento, toda a narrativa vai trabalhando essa expectativa. Nós lemos no último culto o Salmo de número 80, você depois pode abrir lá e conferir. Aquele salmo diz o seguinte: faz brilhar novamente o nosso rosto, lança luz sobre nós, porque a luz revela a verdade, a luz mostra o caminho. Ora, Salmo 119 diz isso: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Senhor. Eu não sei se você conhece a história de Israel, mas quando eles estavam peregrinando pelo deserto, a palavra de Deus diz que à noite vinha uma coluna de fogo que iluminava o caminho do povo e os aquecia. Jesus vai relembrar isso no Evangelho de João, capítulo 7, naquela grande festa que lembrava essa peregrinação do povo no deserto. Jesus se levanta na festa e diz: eu sou a luz do mundo.
esse coração, ou essa humanidade que estava em trevas, o profeta Isaías, quando nós lemos aqui no texto, diz: não vai mais ficar obscuro, porque Deus tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A luz, é isso que nós precisamos, é isso que você precisa, é isso que a humanidade precisa, é disso que os corações humanos precisam, serem iluminados pela luz de Deus, não por qualquer luz. Não a iluminação fruto de um insight, de uma ideia nova, de uma filosofia, mas a luz de Deus que irradia dentro de nós e dissipa as trevas, fazendo com que nós acertemos o caminho para encontrarmos Deus novamente, para que acertemos o caminho para encontrar o nosso semelhante novamente, para que acertemos o caminho para encontrar a criação de Deus e novamente construirmos um lugar de harmonia e plena comunhão. Assim como Isaías diz, Deus cumpre, porque anos depois, milhares de anos depois, aquele povo que andava em trevas, a criação que andava em trevas, a humanidade que andava em trevas, viu novamente nascer a luz. E está registrado isso em Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 7. E eu queria ler para você. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho unigênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Toda aquela esperança, o desejo e o anseio do coração humano pela luz de Deus, para reencontrar o caminho de volta para Deus, para reencontrar o caminho para a plena comunhão com Deus, consigo mesmo, com o seu semelhante e com a sua criação, está se dando nesse momento. Deus está cumprindo a sua promessa de trazer luz ao coração humano novamente, para que o homem e a criação de Deus não ande mais tropeçando no caminho sem enxergar nada, sem enxergar o propósito e o plano de Deus, e quanto nos angustia o fato de nós não entendermos o propósito e o caminho de Deus para nós, para cada um de nós. Deus está cumprindo a sua vontade, o seu propósito, o seu plano redentivo nessa história singela de uma família pobre da Galileia que agora está na cidade de Belém, para que se cumprisse as Escrituras. E quando chega o tempo, Maria dá à luz aquele menino que Lucas vai dizer que é Cristo, o Salvador e o Senhor. Esse que trará luz ao coração dos homens e da sua criação, ao seu coração, ao coração da sua família. Nós gostamos muito de falar sobre luz, mas essa luz que eu estou dizendo, não é isso que a gente diz, que uma luz vai brilhar, não. É a luz que lançada sobre o nosso coração, nos dá a possibilidade de reencontrar o caminho para Deus novamente. E aqui se dá esse milagre, esse presente, essa bênção que é Jesus. E é tão interessante que Deus vai usar como sinal para os magos do Oriente uma estrela que ilumina o caminho desses magos. E eles passam no palácio de Herodes. E quando eles chegam no palácio de Herodes, eles fazem uma pergunta: é aqui que nasceu o rei dos judeus? Herodes fica irado, transtornado, manda chamar estudiosos para consultar se de fato ele tinha um concorrente e se esse concorrente nasceria na Judéia. Aqueles magos, então, despertados por Deus, seguem o caminho da estrela, o caminho da luz, e chegam à manjedoura. E quando eles chegam àquele lugar, eles levam um presente ao menino e se prostram diante dele, e os seus corações são iluminados por Jesus Cristo. E sabe o que acontece com aqueles magos? Nunca mais eles voltam ao palácio de Herodes, porque as luzes do palácio de Herodes, do poder, da riqueza que Herodes oferece para os magos,
são ofuscadas pela luz que irradia de Jesus, ilumina o coração daqueles homens. Aqueles homens nunca mais voltam ao palácio de Herodes, porque todas as vezes que nós temos um encontro com Jesus, que é a luz que ilumina o nosso coração, todas as outras luzes são ofuscadas. Brilha o nosso coração e a nossa vida de tal maneira, Jesus brilha em nós de tal maneira e abre os nossos olhos para ver a sua glória, a verdade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus, que todas as outras coisas perdem o valor e a sua intensidade. Foi assim com os reis do Oriente, que vieram do Oriente. Mas também, a Bíblia vai dizer que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 e 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós estamos falando hoje, numa véspera de Natal, 24 de dezembro, estamos falando sobre a comunhão que se dá em torno da mesa. Mas essa comunhão, ela só é autêntica, verdadeira e construída em Deus, quando o nosso coração recebe a luz que é Jesus, e essa luz irradia e se torna comunhão, como diz João. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Por isso a mesa da ceia, a sua família, a sua casa, hoje pode ser uma experiência de transformação e de perdão. Talvez você passou um ano difícil, e foi difícil realmente, um ano de pandemia, de muitas dificuldades, e nessa caminhada, alguns relacionamentos se romperam, algumas histórias ficaram para trás. Nós já estamos enfrentando não somente a pandemia, mas muito antes disso, muitos conflitos gerados na nossa nação e que chegaram dentro das nossas casas. Mas quando nós recebemos a luz que é Jesus, essa luz ilumina o nosso coração, dissipa as trevas da mentira, do pecado e da maldição que estava sobre nós por causa do pecado. E ela agora irradia para as nossas relações. O Natal é um convite para ser iluminado por Jesus Cristo, recebermos o seu perdão, mas o Natal é um convite para nós nos reconciliarmos uns com os outros. Permitir que a luz de Deus irradie para as nossas relações conjugais, nossas relações de pai e filho, nossas relações familiares. Não dá para sentar em torno da mesa, permitindo que as trevas imperem sobre os nossos relacionamentos. Que tal você nessa noite experimentar um encontro com a luz que é Jesus? Permitir que ele ilumine as trevas do seu coração, dissipe as trevas, permitindo que você experimente a verdade de Deus sobre você, e permitir também que essa verdade irradie, e fazendo com que as suas relações experimentem perdão e reconciliação. Porque se nós estamos na luz, andamos na luz de Deus, nós temos comunhão uns com os outros, encontramos o caminho da reconciliação. O outro não é mais o nosso lugar de disputa, o outro não é mais a nossa guerra, o outro é a extensão do que eu sou. Se eu tenho a luz de Deus em mim, logo o outro passa a ser a extensão daquilo que eu sou e que eu tenho. Foi assim que Deus fez, vindo, irradiando as trevas, fazendo com que os nossos olhos se abrissem, experimentando a verdade de Deus para que nós vivêssemos na luz de Deus, permitindo que a luz de Deus nos transforme. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A luz de Deus transforma a nossa vida. Ela põe novamente os nossos pés no trilho por meio da sua palavra. Mas ela também promove reconciliação e transformação. E o nosso desejo é que você experimente na sua vida, na sua existência, o perdão que vem dessa verdade tão poderosa e tão simples que foi o nascimento de Jesus. Ele veio para nos perdoar dos pecados, mas também que você experimente a reconciliação com todos os laços que foram quebrados, porque quem anda na luz tem comunhão uns com os outros. Eu queria deixar essa mensagem para você aqui, e queria dizer que celebre o Natal, celebre esse encontro, celebre a mesa farta, mas não esqueça
que a luz de Deus veio para que tenhamos comunhão com Ele e tenhamos comunhão uns com os outros. E essa luz vai irradiando e reconciliando todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todo mundo. Você é convidado no Natal, não somente a refletir, não somente a comer, não somente a celebrar. Você é convidado a experimentar a luz de Deus, que dissipa as trevas do coração, que liberta-nos da prisão que nós estávamos, que reconcilia as nossas relações e que nos coloca na nossa vida, no nosso coração, a esperança de que um dia estaremos para sempre na presença de Deus. E Apocalipse diz uma coisa, que lá não precisaremos mais de luz do sol, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, será o sol da justiça que iluminará a nossa vida de eternidade a eternidade. Nunca mais nós habitaremos em trevas, porque o povo que andava em trevas viu a grande luz, e essa luz é Jesus. Que essa luz abençoe sua família, que Jesus visite a sua noite especial de Natal, reconciliando você com Deus e uns com os outros. Agora eu queria chamar todo mundo aqui que participou desse encontro, dessa celebração, preparando essa mensagem para você. E nós queremos orar juntos por sua vida e por cada um de nós, a fim de que a luz de Deus brilhe em seu coração, em suas relações, trazendo esperança, paz e alegria. Vamos juntos? Meus irmãos, minhas irmãs, depois dessa palavra que nós compartilhamos com vocês, falando sobre a luz de Deus que brilhou no meio das trevas, nós queríamos orar para pedir a bênção de Deus sobre sua vida, sobre sua família, que você experimente essa luz de Deus no seu coração, que você experimente essa luz de Deus que é Jesus na sua família e que você possa celebrar esse Natal de luz, Deus que fez brilhar a sua luz em nossos corações. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o nosso coração que andava em trevas e habitava em trevas foi invadido por tua luz, a luz de Deus, a luz que traz a verdade, a luz que traz a alegria, a luz que põe a nossa vida em conexão com Deus mais uma vez, outra vez. Nos alegramos porque Natal é isso, é Deus vindo ao mundo por meio do seu Filho e iluminando as trevas que havia em nós e havia no mundo. E na luz nós podemos ver a verdade, na luz nós podemos enxergar a vida, na luz de Deus nós estamos, porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Pai, que cada pessoa que está conosco, que esteve conosco, que faz parte da nossa comunidade ou não, possa experimentar o iluminar de Deus em suas vidas. E assim, Deus, eles experimentem a alegria verdadeira, que nunca mais terá fim. Experimentem, ó Deus, a comunhão que há com Cristo e com todos aqueles que foram iluminados por Cristo. Que esse Natal seja um Natal especial, de muita esperança, de salvação, de perdão, de transformação. Porque a luz de Deus veio e brilhou em meio às trevas, e as trevas foram dissipadas, e agora nós habitamos na luz verdadeira. Obrigado por esse tempo tão especial, obrigado por esse Natal tão especial, e que todos que estão conosco possam experimentar o amor de Deus, a graça do Pai, a graça de Jesus, o amor de Deus do Pai e a comunhão do seu Santo Espírito. Em nome dele nós oramos. Amém, amém. Todos nós estamos aqui, preparamos esse especial para você e para sua família e queremos desejar a vocês um Feliz Natal. Deus abençoe você, Deus abençoe. Feliz Natal.